Ligados na Tomada dessa semana traz uma dualidade muito interessante. De um lado, um grande amigo dentro e fora das quatro linhas. E do outro, um profissional que está voando alto há 26 anos na indústria automotiva, Cláudio Ravix, diretor executivo de comunicação e sustentabilidade da Volkswagen do Brasil. Só o título já impressiona, já dá peso, né, Ravix? Literalmente peso, né, Alex? Mas muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os amigos da Jovem Pan News, do Ligados na Tomada. Que bacana estar aqui com você, grande amigo, parceiro de tantos anos de jornada, e que bacana trocar essa experiência e alguns casos interessantes com você, Alex. Verdade, o Cláudio aqui do meu lado, ele sempre foi um cara que me deu muita aula, não só da indústria automotiva, mas também de mercado, de tendências, de campanhas de publicidade. Já tive vários momentos aí que a gente viu disrupturas inéditas com esse cara aqui, que já foi da parte de publicidade, já foi de comunicação, hoje é head de comunicação na Volkswagen. Então vou começar por aí, Ravix. De que maneira que você consegue utilizar todo esse teu legado, esse DNA, que foi assim que eu te conheci, com publicidade, com marketing, usando isso agora para a comunicação de uma empresa do tamanho, ou seja, uma gigante como a Volkswagen? Pois é, Alex, é um baita desafio, né? Quando a gente olha minha trajetória no mercado automotivo, a Volkswagen, sem dúvida, é a empresa mais fascinante, mais gigante que eu já trabalhei. E é claro que tudo que acontece com a Volkswagen no Brasil tem impacto direto na mídia. A Volkswagen, ela é uma empresa que contribui muito com o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, tudo aquilo que envolve comunicação, a gente está de olho para poder fazer da melhor maneira possível. O que eu aprendi nesses anos todos de profissão? Que a comunicação, ela tem um papel que, além da reputação, da construção de imagem de marca, de informar a imprensa, de responder aos stakeholders, ela também contribui muito na venda de carros. Então é super importante dizer que cada vez mais a comunicação passou a ser um asset importante dentro da estratégia de uma organização como a Volkswagen para poder apoiar na parte de vendas. Então, com todo o meu legado na parte de marketing, eu já trabalho muito próximo do Roger, do Fernando Silva e da Lívia para poder apoiá-los em estratégias que sejam potentes, tanto em comunicação quanto marketing, para poder resultar naquilo que é mais importante para a organização, que são as vendas e, é claro, o resultado financeiro também. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu já vi em vários mercados, várias indústrias e segmentos do setor que existe muitas vezes uma disputa desse lado do marketing com a comunicação, milindres, egos. Eu acho que funciona melhor essa engrenagem quando existe literalmente essa cooperação entre os dois setores. E eu vi isso assim como uma grande disruptura de vocês, que eu acho que isso tem uma assinatura Cláudio Ravix muito forte com essas disrupturas, o que vocês fizeram no Carnaval do Rio de Janeiro com a Liesa, de conseguir colocar um carro na avenida, foi a primeira vez que eu vi isso, e com impacto direto nas vendas. Conta um pouquinho dessa história do Tera. Isso é muito bacana, né, Alex? Primeiro eu preciso ser claro, né, de que a grande ideia do Carnaval não veio de mim, veio da Lívia aqui no Chita, parceira, você conhece bastante bem. E o papel, claro, nosso é de apoiá-la da melhor maneira possível para poder construir, né, uma ação que seja absolutamente potente do ponto de vista de reverberação e de comunicação. O Tera é um fenômeno, Alex, e a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, cujo teve uma história que começou no Rock in Rio do ano passado, quando a gente mostrou pela primeira vez, anunciou que o carro chegaria no Brasil ainda sem nome. O carro foi apresentado numa caixa de LED no Rock in Rio, gerando uma expectativa muito grande. Os jornalistas conseguiam ver o carro e conseguiam ao mesmo tempo não ter uma ideia de como o carro seria, porque a caixa embaçava um pouco a vista. E a gente depois fez toda uma campanha para poder escolher o nome do carro, anunciamos o nome Tera no final de novembro, e aí veio a grande ideia da Lívia, ainda no Rock in Rio, por que não lançarmos o carro no Carnaval do Rio de Janeiro? E aí é muito interessante, porque o Carnaval é sempre um item muito polêmico de uma forma ou de outra, porque a história do Carnaval é uma história muito associada ao jogo do bicho, tinha uma preocupação muito grande da organização de qual poderia ser o impacto ao lançarmos um carro no Carnaval do Rio de Janeiro. O que é bacana, Alex? A Liesa, que é a Liga de Escola de Sambas do Rio de Janeiro, ela profissionalizou muito nos últimos 2 anos. E então, para que você tenha uma ideia em termos de números, a Liesa arrecadava, por ano, por escola de samba, 5 bilhões de reais. Então, toda a verba comercial que a Liesa capta de patrocínios, de ações comerciais na avenida, são destinadas a escolas de samba.
Depois da profissionalização, eles multiplicaram por 8, né, o faturamento comercial, e a renda hoje de uma escola de samba com o carnaval é de 13 milhões de reais. É um dinheiro muito expressivo. Então, quando eu apoio comercialmente uma escola de samba, eu apoio o Carnaval do Rio de Janeiro, tem uma ação comercial super importante pela visibilidade do maior espetáculo da Terra, mas tem um impacto social também super importante. Tanto é que a Beija-Flor, que foi campeã do Carnaval, a comunidade recebe um tera nos próximos meses. Então, faz parte do compromisso nosso social. Mas o Tera em si, na Marquês de Sapucaí, ele foi disruptivo porque foi o primeiro carro a ser lançado no Carnaval do Rio de Janeiro em mais de 80 anos de história de Carnaval. E tinha uma premissa clara de que não se lançava carro no Carnaval. Carro no Carnaval tinha que ser carro alegórico, né, Alex? Sim. Não podia ser um carro, né, um lançamento de um produto. E foi uma negociação muito interessante com a Liesa, né, para poder fazer um trabalho de lançamento desse carro. A Liesa entendeu que era um carro bacana porque era um carro desenhado no Brasil, produzido no Brasil, então tinha sentido, né, que esse carro estivesse no Carnaval. E a gente conseguiu, então, a licença para poder levar 80 jornalistas da América Latina para que estivessem conosco no primeiro dia de Carnaval, Alex, cobrindo e conhecendo o carro. O que era o mais bacana de tudo isso? Era o dia do Oscar, né, Alex? Era um domingo de Carnaval. E que acaba colocando uma cortina de fumaça em cima da mídia em geral, né? Porque ali a cereja do bolo são as pessoas ligadas no grande vencedor, ainda mais com o Brasil concorrendo, né? Exatamente, o Brasil concorrendo com o melhor filme estrangeiro, com a Fernanda Torres concorrendo à melhor atriz. Então tinha um impacto, era como o final de Copa do Mundo. Tinha uma torcida muito grande para o Brasil naquele momento. E lançar o carro naquele dia tinha um risco, claro. E a gente sempre sabe dos riscos. Mas o carro deu tanto impacto, a gente liberou, na verdade, o embargo da informação às 5 horas da tarde de domingo, o que não acontece, não é usual lançarmos carro no final de semana, Alex, sabe muito bem. E realmente o carro ganhou uma atenção muito grande. Naquele dia o carro foi a notícia mais lida da Globo.com. Imagina, em dia de Oscar, o Tera ser o carro, né, com a notícia mais lida até então. E criou-se, então, um fenômeno incrível, né, de buscas e interesse por esse carro. E não só no Brasil, mas globalmente, Alex. Como a gente falou um pouquinho nos bastidores, quando a gente olha o efeito da repercussão do Tera na mídia, 12% de toda a repercussão de mídia, ou seja, todas as notícias publicadas sobre Volkswagen no primeiro quarter ou no primeiro trimestre deste ano foram sobre Tera. 20% de engajamento nas redes sociais do mundo como um todo no primeiro trimestre. Então o Tera realmente furou a bolha. E o carro, obviamente, né, pós-carnaval, teve o lançamento agora recentemente, já é um grande sucesso, já é um ícone da marca. Mas a estratégia ela é combinada, né, com uma execução criativa, né, claro, né, um trabalho muito importante próximo da mídia, a gente ter coragem para poder colocar uma ação como essa de pé, e os resultados disseram que a gente realmente acertou na nossa escolha. Ravix, de um tempo para cá, vou dizer assim de maneira mais intensa, na verdade, nos últimos 10 anos, a maneira de nós jornalistas cobrirmos um evento, ela também mudou. Teve uma virada de chave e quem se atualizou, né, isso foi o caso da própria Jovem Pan quando veio para a mídia digital, quando a rádio que virou TV, né, que literalmente hoje virou realmente TV Jovem Pan News, criou uma disruptura da maneira de se comunicar. Como que você vê hoje a mídia digital no impacto, que foi o que vocês tiveram muito, até com um ramp-up de 12 mil carros vendidos no lançamento, da mídia digital, do jornalista da mídia digital? É fundamental. Na verdade, hoje em dia, Alex, eu não percebo nenhum jornalista que não tenha o seu canal próprio ou que preste serviços para algum tipo de veículo de comunicação que não tenha o seu canal oficial. Não tem as plataformas digitais. Tem que ter, obrigatoriamente é isso, porque a plataforma digital e as redes sociais democratizaram o jeito de comunicar e empoderaram o público a participar da conversa também. Antigamente, a mídia ela era muito unilateral. Você escrevia um artigo, a pessoa comprava um jornal, assistia a televisão, comprava uma revista e ponto. Ela não tinha possibilidade de interagir. Hoje você conversa com o editor. Né? Você lembra que tinha a sessão de cartas, né? Exatamente. A resposta é... Carta ao editor, agora é online. É online e é em tempo real. E é super importante a gente saber disso. E é claro que é isso que vai impactar de uma forma ou de outra, numa velocidade muito, muito dinâmica e exponencial, o efeito positivo ou negativo de uma ação que a gente faça. Então, quando a gente olha hoje num mailing de jornalistas que participa de um evento de lançamento, por exemplo, a gente vai olhar, claro, a audiência, mas também o engajamento daquele veículo de comunicação ou do jornalista
nas suas redes sociais, porque isso amplifica muito a nossa conversa. Então, muita gente fala, poxa, Cláudio, mas hoje em dia, quando você faz um evento de comunicação, tem a imprensa, mas tem criadores de conteúdo também. Para que você tenha uma ideia, Alex, globalmente, a solicitação da matriz é que num evento de lançamento de produto, hoje, 50% seja imprensa especializada, 50% criadores de conteúdo que possam furar a bolha. No Brasil, a equação é um pouco diferente. A imprensa ainda é muito mais potente, né, em termos de presença do que os criadores de conteúdo, mas os criadores de conteúdo estão ganhando seu espaço também e nos ajudam de uma forma ou de outra a furar a bolha. Então, para uma marca como a Volkswagen, que quer sim, né, ter uma amplitude de visualizações em relação ao seu produto, a gente entende que o formador de opinião, né, que o criador de conteúdo que não é especializado, ele sempre vai ajudar a gente a poder levar o nosso produto mais longe. Quando o cara vai para compra efetivamente, ele vai acabar, né, olhando, sem dúvida nenhuma, a imprensa especializada para poder consultar se aquele carro é realmente o carro que ele deseja do ponto de vista técnico, de preço, de percepção, de avaliação. Mas furar a bolha é super importante, ainda mais um mercado cada vez mais competitivo, né, Alex? Ravix, há algum tempo eu vejo na Volkswagen um protocolo, até com uma contagem regressiva, de um número que é passado por jornalista durante as coletivas de imprensa de lançamentos. Assim, olha, até 2020, até 2025, vamos ter tantos lançamentos, e isso tem seguido muito a regra. Eu acho que teve só um espaçamento durante a Covid, isso para o mercado global, mas eu queria saber como que está hoje essa contagem regressiva de lançamento e também com aportes financeiros no grupo. Vamos lá, Alex. A Volkswagen anunciou no comecinho do ano passado investimentos no Brasil de 16 bilhões de reais até 2028 para lançar 16 novos produtos. Agora, recentemente, na Argentina, aportamos mais 4 bilhões de reais. Então, a conta regional são 20 bilhões de reais até 28 para 17 novos carros. Desses carros, 5 já foram lançados. A gente lançou o novo T-Cross, o novo Nivus, o novo Nivus GTS, a nova Amarok e agora o inédito Thera, né, recém-lançado agora, né, no finalzinho do mês passado. Então, sim, a gente lançou 5 carros, já anunciamos mais 2 para esse ano. Chegarão o Jetta GLI, o novo Jetta GLI super esperado, e a volta do Golf GTI. Anunciado, todo mundo pediu, implorou. O Ciro, inclusive, comunicou a volta desse carro nas redes sociais dele de uma maneira super diferente, inovadora para poder comunicar. Então, desses 17 carros agora, né, com o anúncio da nova Amarok também na Argentina, 7 já foram anunciados, 5 já chegaram ao mercado. Então, ou seja, a contagem regressiva está indo muito bem. E o que eu posso te afirmar, Alex, que o Thera é o primeiro grande carro 100% inédito que foi lançado, que a gente trabalha ele como um novo ícone da marca, mas quando eu olho o portfólio de produtos, e eu já vi, né, e conheço muito bem, o que vem de novidade da Volkswagen pela frente é absolutamente impactante. Se o pessoal já curtiu o Thera e achou o Thera um mega carro, um sucesso, que vem pela frente é ainda mais especial. Já ele conta mais isso pra gente. Vamos tentar até o final do programa ter um teaserzinho para deixar os outros jornalistas aí roendo o cotovelo. Ravix, a gente comentava que eu tive a oportunidade em Le Mans de conhecer o Winterkorn, né, que antes do que aconteceu, todos os problemas com o Dieselgate, aquela história toda, ele era o grande homem da Volkswagen, aliás, do grupo Volkswagen, e eu, na época, o Kakinoff era o presidente da Audi, eu tinha sido convidado pela Audi. E o Kakinoff fez uma observação bem interessante para mim. Falou, Alex, esse cara que você almoçou hoje aqui, não só ele é um cara muito grande para o grupo, mas no governo da Alemanha. É o cara que conversa com Angela Merkel, ou seja, com chefes de Estado, e que tomam em conjunto decisões da própria direção econômica que o país está caminhando. Hoje você está como um head de comunicação, né, como diretor sênior, diretor executivo da Volkswagen aqui no Brasil, que a gente conhece muito bem essa história, né? A história da Volkswagen, ela tem a ver com a história de cada um de nós. Ela começou lá, a minha mãe tinha um Fusquinha, depois o meu primeiro carro foi uma Brasília, o meu sonho hoje é ter uma Kombi, né? Então, esses carros, eles trazem uma memória afetiva muito grande e que, inclusive, estão sendo preservados dentro da garagem Volkswagen, né? Exatamente. É um acervo com toda essa linha daquilo que fez parte da nossa paixão. Essa pressão, de que maneira que você consegue trazer tudo isso, né? Toda essa história da Volkswagen, você já passou por grandes empresas, mas eu acredito que assim como grupo, o maior grupo hoje que você passa a comandar dentro de uma marca Volkswagen deve ser o ápice seu.
Como que é essa pressão de você ver grandes disrupturas, eletrificação, ao mesmo tempo sem perder a raiz da marca que começou lá atrás com o Fusquinha? É verdade, começou com Kombi, com Fusca. A Volkswagen tem 72 anos de história. Não vou falar nem de Carmanguia, né? Mas... Pois é, mas imagina. Sim. São 72 anos de história. E talvez poucas pessoas saibam que a Volkswagen começou no Ipiranga. Antes de ir para Anchieta, que foi a primeira grande fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, né, a gente começou a produzir carros aqui no Ipiranga, em São Paulo. Isso mexe com a tua cabeça? Ou você tem tranquilidade ou aquela adrenalina um pouquinho maior toda hora que você lembra e vê esse emblema aí na tua camisa? É uma responsabilidade enorme, né? Ao mesmo tempo, é muito bom você poder trabalhar a comunicação de uma marca tão gigante. Todo brasileiro, como você falou muito bem, tem uma história com a Volkswagen. Não tem uma pessoa que não tem uma opinião formada na Volkswagen. Seja ela uma opinião positiva, ou seja ela uma opinião não tão positiva assim. Eu costumo dizer, e Alex, você sabe muito bem disso, que no Brasil, futebol e automóvel são as duas principais paixões do brasileiro. Então, aqueles fãs da Volkswagen são os grandes defensores e tem aqueles fãs de outras marcas também, que quando se fala de Volkswagen nas redes sociais, eles colocam seus pontos de vista não tão simpáticos assim à nossa marca. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da contribuição e da importância da Volkswagen para o desenvolvimento econômico do país. A gente tem duas montadoras, a GM completou 100 anos, né, e a Volkswagen foi a única marca que manifestou publicamente o seu parabéns por uma marca tão longeva como a General Motors tem aqui no Brasil. Então a gente, né, partilhou essa celebração junto com a GM, mas mais do que isso, a gente entende da importância da nossa marca para o Brasil. Então a gente segue de uma forma muito responsável, gerando empregos. A Volkswagen hoje emprega mais de 13 mil pessoas no Brasil. Temos 4 fábricas no Brasil, 3 no estado de São Paulo, sendo 2 de automóveis, em Taubaté, em São Bernardo do Campo, uma de motores em São Carlos. A gente tem a fábrica nossa que fabrica o T-Cross e o Virtus em São José dos Pinhais, no Paraná. E a gente sabe o quanto a gente mobiliza de uma forma ou de outra a condução de uma empresa que está numa indústria que representa 20% do PIB industrial brasileiro. Então, todos os dias, Alex, eu acordo juntamente com o meu time, né, com esse objetivo da gente poder reforçar, né, a confiança que essa marca tem, né, para o brasileiro e para o consumidor que busca um automóvel. É um desafio super importante, a gente tem questões relevantes que mexem com a reputação da marca no dia a dia e a gente trabalha para poder construir uma marca cada vez mais próxima, mais conectada e mais vibrante. E esse é o nosso caminho como comunicação também. Pegando uma esteira nesse caminho, né? De que maneira que vocês estão apontando o norte de vocês também, não só globalmente, mas principalmente aqui no Brasil, para a eletrificação? A Volkswagen vai ficar ligada na tomada? Vai ficar ligada na tomada, não tem dúvida em relação a isso, né, Alex? A gente entende que esse é um caminho sem volta. E quando a gente olha o futuro da mobilidade, a eletrificação é fundamental em qualquer um dos mercados. É claro que ela é mais forte e mais expansiva na Europa, na China, nos Estados Unidos e no Brasil. Cresce cada vez mais o número de veículos eletrificados vendidos, né, no nosso país. Hoje, quando a gente olha, né, o total de vendas no Brasil, 10% das vendas de automóveis no Brasil, 0 km, já são de veículos híbridos leves, né, plug-in hybrids, né, híbridos e 100% elétricos. A Volkswagen vai caminhar nessa direção. A gente aposta muito no processo de hibridização e esse é um caminho, né, importante. Quando a gente olha o modelo, né, de descarbonização, né, global que está acontecendo, e a Volkswagen tem um compromisso de poder, né, ser neutra em emissão de carbono até 2050, a gente precisa, claro, também, né, trabalhar com a frota. E o Brasil tem uma grande vantagem, né, Alex? A gente tem uma matriz energética mais limpa do mundo. Isso ajuda muito na combinação de você ter, por exemplo, um veículo híbrido, no qual você tem uma associação de um motor elétrico, né, no qual a energia gerada para esse motor vem de uma matriz energética limpa, com o motor a combustão flex, onde a gente tem o etanol. E o Brasil tem a felicidade de ter o etanol como um combustível importante, né, para poder, né, para os veículos a combustão. Então, eu estou muito tranquilo nesse sentido, a Volkswagen também, de que a gente caminha de maneira muito acelerada para termos uma frota cada vez mais eletrificada. E nesses investimentos nossos, nesses 17 carros, né, que vamos lançar na região até 28, teremos sim veículos híbridos e também 100% elétricos. A Vixão, quando era não pequeno, mas com 17 anos de idade, eu já ficava procurando perto da minha casa uma autoescola e quando completava 18 eu já tinha feito a minha ficha de inscrição, provavelmente você também. A gente viu durante uma certa fase nossa da indústria aqui, um certo afastamento do jovem desse primeiro carro. Aí os carros voltaram a ser mais conectados,
um mergulho muito mais em tecnologias, em conectividade, do que simplesmente uma mobilidade de 4 rodas. Como você vê atualmente a relação do brasileiro, principalmente do brasileiro, com o automóvel? Tem mudado, né, Alex? E a gente percebeu, e já discutimos isso em inúmeras conversas nossas, que o consumidor brasileiro, especialmente o jovem, ele passa por transições de entendimento, né, da mobilidade. Teve uma fase aqui no Brasil, onde a gente tinha, nas grandes cidades, aqueles aplicativos de bicicleta, de patinetes, né, em grande, né, concentração. E se discutia muito naquele período que os carros, né, iam acabar morrendo nos centros urbanos porque iam ser tomados as cidades por bicicletas, patinetes e outros. E o patinete, principalmente, foi uma bolha, né? Foi uma bolha, exatamente. Você viu que muito efêmero. Durou muito pouco tempo, né? Começou a ter uma série de acidentes, inclusive também pela falta de infraestrutura na cidade, para que as pessoas caminhassem, né? Ou andassem, né? com os patinetes. Então a gente percebe, como você falou muito bem, com o avanço da tecnologia, com o carro conectado, com o carro eletrificado, o jovem volta a ter interesse e entende, claro, a importância do automóvel para poder, né, deslocar do ponto A para o ponto B. Isso é muito importante no Brasil hoje em dia. A gente já percebe de uma maneira muito racional, né, o crescimento da venda também de jovens que se interessam por carros. Agora, é claro que a indústria também tem que se posicionar e evoluir. O jovem, da mesma forma que ele escolhe por um celular, né, hoje em dia, né, super conectado, ele quer um carro também que seja uma extensão, né, da vida dele. E a Volkswagen tem avançado na parte de conectividade, e o mais bacana de tudo isso, Alex, a gente apresentou agora no Terra o primeiro sistema de inteligência artificial conectado a um carro no Brasil, que é o Otto. O Otto foi desenvolvido pela VW Tech, que é a nossa área de TI, juntamente com a Accenture. É sim um avatar que foi inspirado, né, na Kombi Corujinha. Ele é muito legal e que você interage e conversa com ele. Ele te dá dicas não somente do seu carro em si, ele é completamente integrado ao manual do carro, mas ele também, né, se conecta aos mapas da cidade. Então ele te dá, por exemplo, eu quero chegar, você fala com ele, por exemplo, Otto, eu quero chegar daqui da Jovem Pan até o Rio de Janeiro no Cristo Redentor. Meu carro tem combustível suficiente? Ele já lê o carro e te fala, olha, daqui até lá são tantos quilômetros, fique tranquilo, seu carro tem combustível suficiente. Então, o Otto acaba sendo um companheiro. A gente fala dessa parte de companion, né, de interação, para que você, né, tenha realmente um amigo virtual no seu carro, né, com um motor de inteligência artificial para poder se conectar com você. Isso, claro, tem uma conexão muito importante com jovens também. Então, a Volkswagen segue inovando no Brasil e o Otto é uma característica muito importante de como a gente vai conseguir se conectar com o jovem de uma maneira muito próxima, muito verdadeira e muito contemporânea, né, Alex? Ravix, você sabe que no setor automotivo, né, principalmente entre os jornalistas mais raiz, a gente tem uma paixão muito grande pelas peruas, né, que estão extintas. O que aconteceu com as peruas? As peruas, é uma tristeza, né, quando a gente olha aqui, porque eu amo as peruas, né, eu acho que realmente a gente entender que o hábito do consumidor mudou, né, muito, especialmente no Brasil, e eu acho que tem 2 fatores, né, importantes nesse sentido. A chegada do SUV, o SUV, ele acabou, né, trazendo para o consumidor brasileiro, e global de uma maneira geral, mas para o brasileiro especialmente, algumas condições interessantes. Né? Um carro mais alto, que agrada muito a direção, né, de mulheres e homens, né? Especialmente as mulheres gostam de uma condução um pouco mais alta. Um carro que tem um espaço muito grande interno, tem um bom porta-malas, e é um carro que se adapta melhor aos pisos irregulares que nós temos no Brasil. A perua normalmente é mais baixa, né? E o SUV é um carro mais alto naturalmente. Então, quando a gente olha as características do Brasil, né, as condições de estrada e de ruas do país, e você combina realmente um carro que está preparado para esse tipo de estrada e de condição de terreno, né, com o mesmo conforto e espaço interno do que tinha uma perua, o brasileiro acaba optando pelo SUV. Tanto é que hoje, quando a gente olha o mercado de SUVs, 35% do mercado já são, né, vendas de SUVs. Né? Então, quando a gente olha o mercado tirando comerciais leves, já praticamente metade das vendas são de SUVs. A Volkswagen lidera esse mercado com o T-Cross, lidera com a família como um todo, né? E o Terra chega para poder reforçar ainda mais esse mercado, mas ao mesmo tempo é uma pena, porque é um carro tão fascinante a perua que acaba se extinguindo, digamos assim. Hoje a gente tem peruas, né, mais concentradas apenas no segmento de alto luxo, no segmento de carros, né, mais populares, e a gente acabou perdendo, né, esse carro tão desejado, né, para a nossa geração, que eram as peruas, né, Alex? Ravix, normalmente eu faço esse finalzinho do programa, que passa rápido, né? Você vê, já está chegando em 30 minutos. Infelizmente,
com bate-bola com o jornalista, mas vou trazer para esse nosso lado aqui. Nunca fiz isso com o executivo, é a primeira vez. Trazer para esse lado aqui de apaixonado pelo automóvel e tirando você um pouco do segmento corporativo como um fã pela indústria automotiva. Vamos lá. Câmbio manual ou automático? Eu prefiro o câmbio automático. Muscle car ou um carro com eficiência energética? É difícil dizer isso porque eu amo muscle cars, mas eu percebo que hoje em dia já tem carros tão divertidos, né, eletrificados, né, 100% elétricos, que dão essa sensação de esportividade e de robustez que um muscle car também dá. Então eu vou ficar hoje com eficiência energética. Amor à primeira vista quando vê o carro, é o motor ou o design? Design. Olha, essa debate pronto rápido, hein? Design. O carro é... Olha, o Pavone vai agradecer você. Os dois Pavones, o que está na Alemanha e o que está aqui no Brasil. Eu tenho aprendido muito com ele, inclusive, um grande amigo, um abraço ao Pavone também, a apreciar o design. Você olha primeiro as formas, depois você vai entender, né, qual que é o motor. Sedã, SUV, picape ou perua? Perua. Agora, essa dentro da tua praia, você pode voltar. Agora você vai ficar num mix aí, bem em cima dessa linha tênue, que é o fã por automóvel e um executivo da Volkswagen. Fusca, Brasília ou Kombi? Puxa vida. Difícil, né? Você sempre fala sobre isso, né? Qual carro a gente colocaria, não só na garagem, mas na sala, né? E eu colocaria uma Kombi na minha sala. Eu acho a Kombi um carro muito fascinante. Eu tenho uma vontade enorme de ter uma Kombi. Ainda vou ter, viu, Alex? Vou ter uma Kombi. Então eu vou ficar com a Kombi. Tá no meu wishlist também. Eu já tive Fusca. Dirigia o carro da minha mãe, que era um Fusquinha 65. O meu primeiro carro foi uma Brasília que eu ganhei do meu pai. E a Kombi ainda terei uma Kombi. Pode ser aquela corujinha, mas eu quero uma antiga. Eu não quero uma Kombi nova. Eu quero aquela Kombi antiga mesmo para dar uma garibada. Eu não vou mudar o pneu, não vou mudar a roda. Tem que ser aquilo que a gente falava de garimpar realmente para deixar o carro original, né, e ter aquela memória afetiva que faz isso de todos nós apaixonados pelo automóvel. Ravix, quero agradecer muito aí a tua presença aqui. A gente está namorando esse encontro já há algum tempo. Fora daqui, a gente sempre se encontra nos lançamentos, né? Sem dúvida. Mas você já veio com o Ciro Poçobon participar do Show Business aqui com o meu querido Bruno Meyer, né? Mas hoje você aqui comigo. Muito obrigado mesmo, amigo. Obrigado a você, Alex, aos amigos da Jovem Pan News, aos amigos do Ligados na Tomada. Um privilégio estar aqui com você. E obrigado pela conversa. Pena que passou super rápido, né, Alex? Por isso tem que voltar. Combinado. Valeu, gente. Fechado, valeu. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.